Oi, pessoal, tudo bom? Espero que sim. Meu nome é Antônio e nós estamos aqui no Estudando o Kardecismo. Esse vídeo é do estudo do livro, no momento, estudo do livro dos Espíritos, né, da codificação kardeciana, e nós vamos estudar hoje a lei do progresso. Ela se encontra, né, no livro terceiro do livro dos Espíritos, no capítulo 8. O que é isso daqui? É uma das leis fundamentais da natureza que estabelece que tudo no universo está submetido a um movimento perpétuo e inevitável em direção à perfeição. Segundo a doutrina espírita, essa lei é a expressão da vontade imutável de Deus, garantindo que nada permaneça estacionário e que todos os seres alcancem mais cedo ou mais tarde o seu destino final, que é a perfeição, e aí sim a compreensão total de Deus. Estaremos face a face diante de Deus. Vamos lá, principais aspectos dessa lei. Duplo progresso, intelectual e moral. O progresso humano ele se realiza em duas frentes, que avançam paralelamente, mas nem sempre ao mesmo tempo, que é o progresso intelectual e o progresso moral. O progresso intelectual ele se refere ao desenvolvimento das ciências, das artes, do bem-estar material, através do quê? Do esforço da inteligência humana. O progresso intelectual conduz ao progresso moral. Como? Dando ao ser a compreensão do bem e do mal. Sabe aquela historinha de Adão e Eva? O fruto do conhecimento? É aí. Que aí você passa a ter livre-arbítrio. Progresso moral consiste na depuração dos espíritos, no abrandamento dos costumes e na aplicação da caridade, fraternidade e solidariedade entre os seres humanos. A inteligência se desenvolve antes da moralidade. Por quê? Porque através da inteligência a gente passa a ter o conhecimento, né? Conhecimento do bem e do mal, dá ao homem o livre-arbítrio. A partir desse conhecimento que nós vamos desenvolvendo o nosso livre-arbítrio, o nosso poder de escolha. E aumenta, consequentemente, a nossa responsabilidade. Mas ele pode usar sua inteligência para o mal, até que o senso moral amadureça. A gente observa isso, pessoas extremamente inteligentes, né, que enquanto espíritos realizaram este progresso, porque inteligência, mas ainda praticam, são perversas. Então existe este descasamento. O que é a perfeição? Né? É quando estas duas vertentes estarão paralelas realmente, né? No mesmo, vamos dizer assim, no mesmo patamar. Né? Tanto a inteligência quanto a moral. Vamos lá, marcha do progresso. A evolução da humanidade ela ocorre de duas maneiras distintas. Quais são? Uma gradual e lenta e uma brusca. Vamos ver o que é a gradual. É um movimento contínuo e quase imperceptível, que se traduz em melhorias sucessivas nos costumes e nas leis ao longo dos séculos. Então existe uma progressão natural, né, porque os seres humanos vão se desenvolvendo sua inteligência, então existe essa progressão natural que a gente não percebe. Né, no passar dos séculos, as coisas vão mudando, vão se aprimorando, mas a gente não tem a percepção dessa mudança. É como criança crescendo, né? A gente já assim, nossa, mas ele já cresceu tudo isso? Sim, porque a gente está ali no dia a dia acompanhando, você não percebe esta passagem. Mas tem uma mudança que é brusca, violenta muitas vezes. São períodos de transformação rápidas, ou cataclismos morais, né? Revoluções, que derrubam instituições do passado em poucos anos, limpando o caminho para uma nova ordem social. Olha só, está falando de revolução aqui. Esses momentos são descritos como tempos marcados por Deus para que a humanidade suba um degrau. Então existe ao longo do tempo, quando a gente estuda história, a gente vê essas revoluções, né? Vem lá a humanidade caminhando ali, passo a passo, mas aí vem uma conturbação porque ela vai mudar aquele estado de coisas que está estagnado. Sabe a água estagnada ela apodrece. É o que acontece com as instituições humanas muitas vezes. Existe ali uma estabilidade, mas aquilo está degenerando, né, e precisa dar um avanço. Então vem aí esses... Às vezes envolve até cataclismas ambientais, né? Grandes terremotos, grandes catástrofes que convulsionam ali a sociedade e faz, né, ela dar um pulo, né?
Então, a humanidade, ela caminha, né, progressivamente, mas tem esses saltos. Esses saltos, parece assim, né? Ah, deu um salto, de repente, não, ela vai acumulando situações, e aí é como a tempestade. O grande exemplo disso é uma tempestade. Se a gente observar como a tempestade vai se formando, vão ali acumulando as nuvens, você vai vendo, né, o acréscimo de nuvens, essas nuvens vão escurecendo, né, vão se encharcando, né, de umidade, aquilo vai escurecendo, você olha assim, a visualização é como se estivesse realmente pesado, e de repente aquilo, pum, desaba. Então a tempestade, de repente ela desaba, mas ela foi se formando. É o que acontece aí nessas mudanças bruscas, né? Provavelmente estamos ah, construindo aí uma dessas mudanças bruscas, né? A gente vê a nossa sociedade com grandes conflitos aí se armando, se colocando, e provavelmente a gente vai passar por tempos difíceis aí para mudanças com o nosso progresso. Depois que passa a tempestade, vem a bonança, né? Então vamos lá, nos preparemos. E aí a preparação não é material, não, gente, é espiritual, porque serão tempos difíceis. Ele fala também dos povos decadentes, né? A gente vê isso na queda dos impérios quando a gente estuda história, né? Aqueles impérios como o romano, um grande exemplo que a gente estuda, tem vários impérios, né? Tem o Império Mongol, tem o Império Persa, vários, né? Um dos últimos que destruiu o Império Romano é o Império Otomano. É bom a gente assistir história. Até uns vídeos interessantes aí na internet falando desses grandes impérios, romano, otomano. É bacana a gente estudar isso. Então a gente vê uma grande florescência e de repente aquilo desmorona tudo, entra em decadência, né? Então vamos ver os pontos fundamentais aqui. Primeiro que existe uma impossibilidade de retrocesso. Ah, mas aqueles espíritos, aquele povo regrediu. Não, um espírito nunca perde o progresso intelectual ou moral que já conquistou. Ponto final, né? Então não são os espíritos ali que estão degradando. Vamos entender o que acontece ali. Substituição de moradores, a gente pode usar esse termo. Quando um povo entra em decadência, os espíritos mais avançados que compunham esse povo, né, que realizaram aquele avanço, eles migram para mundos ou sociedades mais avançadas, superiores. O lugar deles é ocupado por espíritos mais atrasados, que vêm aprender e progredir naquela nação, naquele povo. Então, há essa migração constante de espíritos. Então, um grupo de espíritos que formava aquela sociedade, né, que atingiu aquele ponto de evolução, aquele patamar de inteligência e de moralidade, eles começam, a partir daí, a ganhar a possibilidade de ir para mundos ainda mais elevados e tomam seu lugar espíritos ainda imperfeitos que vêm ali tomar contato com todo aquele cabedal já de conhecimento, de construção, para aprender. E aí, como são espíritos imperfeitos, o que acontece? Eles começam a degenerar as instituições que foram ali criadas, né? Então, por serem ainda atrasados, este atraso moral, muitas vezes, né, nem tanto intelectual, vai degenerando a situação que estava colocada ali, esta nação, esse império, este povo, entra em decadência. Então a gente pode comparar essa decadência à demolição de uma casa velha para a construção de uma mais moderna, né? Entre esse intervalo gera desordem aparente, mas o objetivo é sempre o melhoramento. Então vem toda aquela convulsão para depois vir o melhoramento. Então, na realidade, quando a gente fala dessa degeneração, o que acontece é essa troca de espíritos, né? Aquele povo que está degenerando, não, porque não são os mesmos espíritos. Existe aí nesses períodos de crise, eles servem para combater o orgulho, forçar a humanidade a exercitar sua inteligência, sua moralidade, né, e reconstruir a sociedade em bases mais justas. Então há aquela decadência, como a gente estuda na história, a gente consegue ver isso bem, bem evidente. Esse povo, né, esse império cai, ele vai ser invadido, vai ser tomado por outros, né, com novas ideias, uma nova sociedade. E a partir de tudo isso, a gente vai evoluindo, a partir desses choques, né? Então, como o que a gente vê aí como decadência é apenas uma troca de uma geração de espíritos mais evoluída por outra,
né? Garantindo assim que o progresso nunca pare. É a chance desses espíritos que vêm chegando, mais inferiores, também progredirem. E aqueles que realizaram o progresso aqui, nessa sociedade, nesse mundo, vão ter oportunidade de avançar. É a migração dos espíritos. Tá? Isso vai se dando ao longo do tempo. Aí nós temos aqui a reencarnação. O que é a reencarnação? É o motor do progresso individual. O princípio da reencarnação é uma consequência necessária da lei do progresso. Sem a pluralidade das existências, não haveria justiça divina, pois espíritos que viveram em épocas de barbárie seriam deserdados das luzes da civilização. Quer dizer, eles viveram lá toda aquela situação de barbárie, quando este povo, essa situação evolui, aí eles não vão aproveitar essa situação, porque se tivesse uma vida única, pum, já era, né? Então, através de múltiplas vidas, o espírito acumula experiências, conserva o progresso que já realizou e traz intuições do que aprendeu no passado para as existências futuras. É importante destacar que o espírito ele nunca retrograda. Tá? Ele pode ficar ali estacionário. A gente já vive batendo nessa tecla. Mas o conhecimento adquirido jamais é perdido. Então, a gente percebe a importância da reencarnação neste ponto. Né? Se nós tivéssemos uma única existência, nem progresso existiria, né? Porque nós temos uma única existência, a gente nasce, se desenvolve intelectualmente, moralmente, aí a gente desencarna e acabou. Aí um novo espírito vem, reencarna naquele corpo e vai ter uma única existência. Aí passa a aprendizagem. Quer dizer, você não tem um acúmulo, não tem um acúmulo de aprendizado. É como se a gente entrasse na escola sempre no primeiro ano, né? E não é assim que acontece. Né? Então, bendita seja a reencarnação, né? E a gente aproveita, né? A gente reencarna, por exemplo, num período lá de muita inferioridade e tudo mais, a gente vai realizando progressos, né? A civilização realiza progressos, e aí eu não vou poder participar, né, dessa nova civilização, de ter esse novo aprendizado, né, de tudo isso que foi construído ali. Não, né? Eu volto, né, e aproveito toda essa evolução já construída para aprender, para também progredir. Isso é constante. Obstáculos e estimulantes. Vamos lá. Obstáculos ao progresso. Orgulho e egoísmo. Fundamental, né? São apontados como as maiores resistências ao progresso moral, principalmente ao progresso moral, mantendo o homem preso aos interesses materiais e atrasando a sua espiritualização. Os estimulantes, né? O aguilhão, aquela pontada ali que faz a gente ir para frente, a dor. A dor é um grande estimulante do progresso. A dor e a necessidade são instrumentos da providência para forçar o exercício da inteligência e da moralidade. Se o homem nada tivesse a temer, seu espírito ficaria entorpecido na inatividade. A necessidade o constringe a procurar melhorias, tanto materiais quanto morais, para ser feliz. Então, essa busca constante de melhorar, inclusive materialmente falando, faz a gente progredir intelectualmente e depois moralmente. Estado de transição atual. Os espíritos afirmam que a Terra chegou a um desses períodos de transformação, passando de um mundo de expiação para um mundo de regeneração. Realmente eles afirmaram isso a Kardec, lá no século XIX, já havia essa transformação. O espiritismo era fundamental nessa transformação, né? Que seria uma renovação moral, onde uma nova geração de espíritos mais depurados e predispostos ao bem está encarnando para fundar uma era baseada na justiça e na paz. Então, em resumo, a lei do progresso nos assegura que o mal é um estado transitório de ignorância e que a humanidade caminha sempre de forma irresistível para o reinado do bem. Então, gente, é isso daí, a lei do progresso. Com relação a essa última frase aqui, a gente ouve muito sobre a regeneração, né, a transformação do planeta, né, no planeta
de regeneração, né, esse avanço, né? Isso foi colocado pelos espíritos no século XIX. Eles nunca ali determinaram data. Percebam, né? Se a gente for lá buscar no livro dos Espíritos, no livro, na Gênese, a gente não tem data. Ele colocava ali que realmente havia ali a doutrina espírita surgindo no século XIX, que seria um motor de uma grande transformação, né, da humanidade. Mas a gente vê que essa grande transformação não aconteceu. E a gente vive aí ouvindo gente botando data nessa transformação e como se ela fosse assim de repente. Não, é uma transformação que está vindo. Quando eles falam de transformações aí ao longo do tempo, isso às vezes já se decorre através de milênios. Se a gente estuda, por exemplo, a era medieval, né, os 1000 anos antes, né, de 1000 a 2000, são um milênio, a gente estudando isso, tendo a visão, né, que a gente tem hoje, né, dessa sociedade, a gente vê a transformação. Houve uma grande transformação, tá? Para chegar aí aos anos 2000, né? Mas foram um milênio, gente, um milênio. Então, se a gente pensar que nós estamos aí no milênio 2, aí nós estamos em 2025, nós estamos no início do milênio. Então, provavelmente, essa transformação, essa transição a que eles se referiam, vai se dar ao longo deste milênio. Eu não tenho pressa. Não acredite em ônibus espaciais estacionando perto da Terra para levar espíritos, né? Essa transição que a gente falou aqui, que existe, é real, ela se dá todos os dias. Todos os dias espíritos desencarnam e vão para mundos mais elevados, se assim o merecerem. Espíritos atrasados vêm até nós, né? A gente tem um conjunto de espíritos aqui na Terra, né, que tem uma missão a cumprir, de evolução, né, na troca de experiências entre esses espíritos mais elevados e os espíritos menos elevados, né? Isso se dá ao longo do tempo e a transformação da sociedade se dá através dos indivíduos, né? Quando nós realizarmos essa transformação moral, principalmente, porque a gente vê um grande avanço intelectual, né, nos últimos séculos, é incontestável, né? O ser humano tem hoje uma capacidade intelectual, de inteligência e de tecnologia comparada a séculos anteriores avançadíssimo, né? Mas moralmente a gente olha, observa e a gente vê o quanto nós estamos ainda atrasados. Então temos muito a caminhar. Isso aqui essa lição nos diz muito sobre o nosso progresso, né? O quanto de esforço individual cada um pode fazer para progredir, tentando melhorar. A doutrina espírita é uma alavanca nesse sentido, né? Ela fala especificamente da nossa evolução, da nossa melhora espiritual, né? A gente viu aqui na prática do amor, da caridade, solidariedade, nos tornando seres melhores, né? Nos tornamos seres melhores, nós contribuímos para influenciar outras que convivem conosco, né? A gente viu, né, na lei de sociedade, nós vivemos a sociedade, é assim que a gente transforma a sociedade. A transformação de cada um, transforma-se um grupo, transforma-se uma sociedade. É isso aí, gente. Agradeço aí a atenção de todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.